Você sabia que é pecado não ler a Bíblia? Interessante. Provavelmente algumas pessoas posso dizer que isso não está na Bíblia. O interessante é que está. Ainda que não esteja nesse mesmo, com essas mesmas palavras, desse mesmo jeito, mas está. Se você me diga se você já tinha visto falar sobre isso, já tinha lido, ou alguém já falou. Conta nos comentários, por favor. E também compartilha para aquele irmão, para aquele amigo que também precisa de conhecimento, tá bom? E assim você está nos ajudando a levar o Evangelho de Cristo. Porque quando você compartilha um vídeo levando conhecimento da palavra de Deus, você está ajudando a levar o Evangelho, tá bom? Agora, como é que a gente peca só e não ler a Bíblia? Primeiro nós peca quando nós não lê a Bíblia, só o fato de você rejeitar a palavra de Deus, não rejeitar o conhecimento, rejeitar aquilo que Deus está oferecendo, é pecado. Nós estamos pecando contra Deus porque nós estamos rejeitando Deus, estamos rejeitando o seu conhecimento. Será que Deus estava meio entediado, sem fazer nada, e resolveu escrever a Bíblia, fazer a Bíblia? Peraí, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem, inspirado por Deus. O homem foi só o instrumento. Quem fez a Bíblia mesmo foi o homem. Aliás, foi Deus. Só que foi o homem o homem que fez, porque o homem foi o instrumento. É como você pegar e escrever uma carta à mão com a caneta. Quem escreveu? Foi você, não foi? Não, foi a caneta. A caneta foi seu instrumento. Então, mas foi você que dirigiu. Assim é a Bíblia, foi Deus que dirigiu. Então, quem escreveu a Bíblia foi o homem. O homem foi só o instrumento, a caneta. Mas eu escrevi pelo computador. Foi você também. O computador ou a ferramenta que você usou foi só o instrumento. Por isso, a Bíblia foi Deus que escreveu, foi Deus que fez. Tudo foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, quando nós rejeita, você está virando as costas para Deus, para as coisas de Deus, para aquilo que Ele está oferecendo gratuito. Porque o homem, quando ele pecou pela primeira vez, ele não tem, todos nós não temos mais a vocação de fazer o que é certo, de fazer aquilo que é bom. A nossa vocação é sempre para o mal. Ainda que a gente procure fazer o que é certo, o que é bom, mas a gente sempre tem o mal dentro de nós, que é uma luta. A gente sente ódio, sente raiva. Alguns pensa mal, pensa coisas impuras, enfim. Então a gente, por natureza, somos depravados. É pela misericórdia de Cristo que a gente consegue andar num caminho razoavelmente. Quem acredita em Cristo e segue os seus passos, pode dizer que anda no caminho de Cristo. Jesus falou: aprendei comigo que sou humilde e manso de coração. Aprendei, entendeu? Nós não sabemos ser humilde e manso. Nós não temos isso no nosso coração. Mas nós aprender com Cristo. Então a primeira coisa que nós... o primeiro pecado ao rejeitar a Bíblia é não ler a Bíblia, é rejeitar a palavra de Deus, o que Deus nos ofereceu. Segundo é que se nós não ler a Bíblia, nós não temos conhecimento. E, consequentemente, vamos pecar. Talvez nem por querer, porque nós não conhecemos, não sabe como é que eu vou andar numa estrada que eu nunca andei com os olhos fechados, ou cego. Tenho que ser guiado. E falando de andar no caminho direito, no caminho certo, nós precisamos de um guia. E o nosso guia é a palavra de Deus, é o mapa que nos leva até Cristo. E, falando de uma maneira mais direta, nos leva para morar com Deus, com Cristo, nos céus. Se você acredita que a gente vai morar no céu. Bom, agora me diga, se você já me diga, escreve para mim aí, pode nos comentários, por favor, se você já tinha visto falar, já tinha visto dessa maneira, já tinha lido, já tinha prestado atenção dessa maneira. Quando você compartilha o vídeo, que nós leva a mensagem de Cristo, você está ajudando a espalhar a mensagem. Portanto, compartilhe e ajude a espalhar mais o Evangelho de Cristo, a mais gente alcançar o conhecimento, porque o nosso intuito aqui é levar conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam, alguns talvez não precisem, mas muitos precisam, tá bom? Então a gente se vê no próximo.